Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso último episódio do ano e estamos aqui com ela, que é mentora de mulheres, de empresárias. Ela é empresária, criadora da Casa da Preta, criadora da Escola de Coragem, minha mentora, Yasmine Fernandes. Seja bem-vinda. Com muito orgulho, minha gente. Se é que tem alguém que não te conhece ainda, quem é Yasmine Fernandes? Um monte de gente não me conhece, gente. Eu tenho só 80 mil seguidores. Só. Mas Yasmine Fernandes é empresária, influenciadora, mãe, né? Mas eu digo que, antes de tudo isso, eu sou filha amada, né? Do Senhor. Acho que a minha identidade me fez ter todas as outras possibilidades de cargo nesse mundo. Mas eu sou filha. É isso. Vem cá, você já deu tantas entrevistas, é difícil achar o que você não falou ainda, né? Mas vamos lá, né? Esse clima de final de ano acabando, muita gente pensando, não realizei meus sonhos, não fiz nada, não tirei nada do papel e tal. Então eu te pergunto, o que é que você faz quando as coisas não dão certo? Porque quando dá certo, já sabe, né? Já vê aí seu resultado. Mas quando não dão certo, o que é que você faz? Boa pergunta. Porque assim, eu faço até dar certo. Eu acho que isso é muito importante. E eu tenho o feeling de ficar tentando entender por que alguma coisa está demorando muito de acontecer ou está me dando muito trabalho para que aconteça. E aí eu percebo se foi algo com relação ao meu comportamento, algum hábito meu, algo que está no lugar da autossabotagem. Porque muita coisa que demorou de dar certo porque eu estava me sabotando. Isso foi muito importante para mim. E outras coisas que não aconteceram porque não eram para mim. Entendeu? Então eu digo que nada até aqui não deu certo. Algumas coisas só não eram para acontecer mesmo. Então, quando eu acho que uma coisa não tá dando certo, eu quero muito que ela dê certo, eu quero muito que ela aconteça, eu vejo muito sentido naquilo, eu continuo fazendo até dar certo, mesmo não vendo o resultado. E olha que eu tenho uma leve necessidade de resultado rápido. Se algo não vai me trazer resultado imediato, eu já penso 20 vezes se eu vou fazer ou não. Tipo, vamos para emagrecimento. Né? Treino, dieta, alimentação saudável. Quando eu percebo que tá me dando muito trabalho, eu busco sim ajuda de profissionais para ter um resultado mais acelerado. Aí, aplicação de enzima, uma dieta mais potente, realmente, sabe? Uma suplementação que ajude a melhorar o funcionamento do intestino, acelerar metabolismo, mudar o treino para que eu consiga ter o resultado rápido, porque eu, Yasmine, gosto de ver resultado para continuar fazendo. E a coisa muito boa que eu aprendi a fazer também foi dividir as metinhas, né? Então, eu quero muito X resultado, digamos, a gente tinha colocado a meta de sair de 80 para 100 mil seguidores. Eu nunca trabalhei em cima de número de seguidor. Só que aí o que eu fui percebendo, o mercado lê a gente pelo número de seguidor. Eu não tinha essa percepção tão clara. Até o dia que eu comecei a observar que eu encontrava pessoas que não me conheciam. E aí quando eu dava meu @, a pessoa olhava pro meu perfil e, nossa, maravilhosa. Maravilhosa, porque eu tenho número de seguidor. Então já que vocês me leem dessa forma, então agora eu quero. E aí a gente colocou como meta não bater os 100k. Mais uma quantidade de vídeos que eu precisava postar por mês. Por quê? A quantidade de seguidores que vai entrar não tá sob meu controle, mas a quantidade de vídeo que eu vou postar tá. Entendeu? Então, se a cada X vídeos que eu posto, eu atraio essa quantidade de seguidores, então se eu postar tal quantidade de vídeos, eu vou bater os 15 que eu tô em busca, né? Os 20 que eu tava em busca. A gente já bateu 5. Agora, eu dizia assim que a meta seria até 31 de dezembro, mais 15 mil seguidores. Não sei se darei conta de fazer, mas a gente vai arrochar o pé aí, enfiar o pé no acelerador para postar os vídeos que a gente sabe que já funciona, que dá certo, o formato que já está validado, para que eu consiga alcançar cada vez mais seguidores. Mas nunca foi... Virou meta agora, 36 anos já, mais de 10 anos fazendo. Porque eu achava muita futilidade ler a pessoa pelo número de seguidor. Definir se um profissional presta ou não presta porque tem seguidor ou não. Eu acho isso ridículo. Só que isso começou a gerar impacto no meu negócio.
eu comecei a ver que eu era validada por aquilo. Então, se a gente já é bom profissional, se a gente já entrega bastante, o que é que a gente precisa melhorar para que outras pessoas que não nos conhecem percebam assim? O número de seguidores, então bora. Já foi imagem, a gente mudou. Né, refinou o que dava para refinar. Já foi comunicação, estou refinando. Já foi ambiente, já foi gíria. Eu sempre falei muita gíria. Eu sou muito baiano, eu sou muito de Salvador. Então, sempre teve muito oxe, muito véi, muito massa na minha comunicação. E hoje você vai percebendo que já não tem nas palestras, já não tem nas aulas como tinha em janeiro. Entendeu? Então, é recente. Sim, mudanças acontecem rápido. A gente não precisa nem se preocupar, inclusive, com isso. Eu acho que algumas pessoas não fazem até dar certo porque tem medo do que as pessoas vão pensar. Nossa, mas você mudou tão rápido, né? Nossa, mas você tá diferente. Mas mudanças podem acontecer rápido. Você pode simplesmente acordar hoje e decidir que não vai mais ter um comportamento que te sabota. Você comentou a quantidade de seguidores. Tem pessoas que eu conheço mesmo, por exemplo, vou falar da área de nutrição, que está desistindo quase, pensando em desistir da profissão, porque percebeu que ao formar tinha que ficar postando e ter número de seguidores para que conseguisse clientes. E isso é bem triste, assim. E tem pessoas, outra já não é a mesma, que está cogitando comprar seguidores. Tem pessoas que compraram. O que é que você acha sobre comprar seguidores? Você quer saber? Eu quero. Vou falar para a câmera aqui. Não faço com você não, minha linda. Pelo amor do Pai Celestial. Quer comprar seguidor? Paga um influenciador. Sabe? Não, essa influenciadora não sou eu, tá? Não tô tentando lhe vender nada. Eu não consigo lhe entregar uma quantidade massiva de seguidores, porque os meus seguidores são pessoas adultas. Inclusive, eu tenho seguidoras que salvam a publicação, consomem e não seguem a marca. A outra tá apontando para ela mesma. Então, é normal, é um comportamento de consumo de pessoas adultas e maduras. Então, se eu botar lá, vim por Yasmine, eu vou ficar com a cara no chão. Porque a minha seguidora não tem esse comportamento. De dizer, eu vim comprar porque a Yasmine indicou. Não vai. Pouquíssimas, seguidoras antigas, pessoas que sabem que é importante o meu trabalho, minhas amigas. Mas existem influenciadores em todo o Brasil, não só aqui na Bahia, que entregam o número de seguidor. Então, você vai investir, sei lá, não sei quantos mil para comprar seguidor. Se você dobra esse valor, você faz um anúncio com um desses influenciadores que dá um número bom de seguidor e você ganha pessoas reais e recente na rede social. Mini, mas vai ser um público qualificado? Você não me perguntou isso. Né? Isso eu não posso te garantir. Se é um público que vai comprar de você, se é um público que vai garantir Pix, se é um público que vai garantir engajamento, não vale a pena. É melhor do que comprar seguidores russos. É melhor do que comprar fazenda de seguidor fake. Até porque vai ser um tiro no pé. Porque você vai comprar seguidor. Só que você vai inflar sua base com pessoas que não são pessoas reais. Mini, mas vai curtir, vai comentar. Sim, beleza, automação. Automação compra. Não. No dia que a estiver fazendo Pix, a gente até pensa em comprar seguidor, né? Que aí é pelo Pix, não é pelo número de engajamento, não é pelo número de seguidores. Mas se você inflar sua base de pessoas não reais, você não vai ter engajamento. Se você não tiver engajamento nos primeiros minutos de postagem, seu post não vai ser entregue para as pessoas que vão comprar de você. Então, não vale a pena comprar seguidores, independente de qual seja a condição. Vale muito mais a pena fazer uma ação na rua, fazer uma ação de anúncios, pagar influenciador para ser divulgado, sim. Eu lembro que há um tempo atrás mesmo, tava bem alta isso de pagar seguidor. Só para ganhar um arroba, né? Que era de, me dê um arroba. E aí tinha uma influenciadora mesmo daqui de Salvador, que eu confesso que hoje, quando eu olho para trás, eu digo, eu devia ter pago o bendito dos R$800. Porque era certo, você pagava R$800, você ganhava 20 mil seguidores. Era certo, não era... Reais. Reais. 20 mil seguidores reais. Não era uma tentativa, era certo, era no mínimo 20 mil seguidores dentro da sua base. Aí na época tinham pessoas até que pagaram e aí me passaram, assim, o número de seguidor. Mas não é sobre apenas inflar a base. Aí pelo menos tá chegando gente certa. Mini, você acha certo ou errado? Queira saber minha opinião. Eu quero. Eu acho fútil. Entendeu? Eu acho muito fútil. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo que para alguns casos é importante. Porque se eu disser para você que as pessoas não ligam para número de seguidor, eu estaria mentindo. Eu não ligo para número de seguidor. O número de seguidor de uma profissional não vai determinar se eu vou virar
cliente dela enquanto Nutri ou não. Mas aí você entende que é a minha consciência, e por eu saber de bastidor, e por eu entender que algumas pessoas podem simplesmente comprar seguidor, então eu vou pelos resultados reais que ela posta, pela produção de conteúdo, pela humanização da marca, pela taxa de resposta rápida, até pela própria forma dela viver a vida dela. Eu escolhi a minha Nutri em 2016 porque ela comia pão. Ela tinha muito pouco seguidor, tanto que na época que eu procurei ela quis fazer parceria comigo. Não fui eu que ofereci parceria com ela não. Eu tô precisando de seguidor, e aí eu tô buscando alguns influenciadores para fazer parceria. Você topa? Aí na época eu fui, indiquei mais 2 amigas para fazer publi com ela, e aí foi que ela ganhou seguidor. Mas quando eu procurei ela, foi porque ela comeu pão. E, tipo, tirou a culpa que as pessoas colocavam sobre o comer o pão. E aí ela explicou, olha, dá pra comer o pão, aí coloca uma proteína. Porque a questão do pão é essa. O que aumenta a caloria do pão é isso, isso e isso. Hoje, na mesma hora, eu mandei o WhatsApp. Oi, tudo bem? Nossa, eu preciso fazer reeducação alimentar, mas não queria alguém que cortasse meu pão. Eu gostei de você. E ela, venha. Aí eu fui. Com o passar do tempo, eu criei a consciência de comer menos pão do que eu comia. Mas eu comia 3 pães num café. Tranquila, ainda ficava pensando no quarto. E aí ela reduziu para 1 pão. Aí eu fui entendendo o horário que era melhor comer. Essas coisinhas. Então, Nutri, você que tá aí me assistindo, você que tá assistindo esse podcast, não desista da sua profissão por causa de número de seguidor. Porque isso é você justamente dar palco para as pessoas que não têm conteúdo. Sabe? É você abrir mão de algo que faz seu coração vibrar, porque não tá chegando cliente. Não tá chegando cliente porque você não tem seguidor. Talvez você não tenha seguidor porque você não tá produzindo conteúdo, não tá constante nas redes sociais, não tem o olho para entender que conteúdo não é futilidade, faz parte do trabalho. Sabe? Produzir conteúdo não dá trabalho. Produzir conteúdo faz parte do trabalho. E aí, se você não quer produzir sozinha, paga um estúdio aqui mesmo, onde Fabi faz as gravações. Vem pra cá, né? Agenda uma manhã, uma tarde de fakecast. Vai falando sobre assuntos polêmicos, traz as comidas, explica por que eu não deveria comer pão, ou por que você deveria comer pão. Por que você deveria acrescentar mamão na sua dieta. Por que você deveria, comer chia, né? Benefícios da chia. Coma isso e emagreça 5 quilos, sabe? As pessoas não querem pensar. E isso me dá uma gasturazinha. Mas não, desistir da profissão ou de manter um perfil porque não tem seguidor não é uma opção. Pelo menos eu não acho. Você comentou aí de pão, puxando o gancho para a próxima pergunta, sobre rotina, né? O pão faz parte da rotina. Sim. Então, você gosta de manter uma rotina ou a graça da vida é tudo mudar? Prefere previsibilidade ou surpresas? Eu tenho um rancinho de rotina, mas eu tenho rotina, entende? Eu amei trabalhar no shopping, eu trabalhei no shopping 6 anos. E o que eu mais gostava de trabalhar no shopping é que eu não fazia ideia do que ia acontecer. Porque eu trabalhei no fórum, né? Eu era estagiária do Tribunal de Justiça, depois eu fui ser estagiária no fórum, trabalhava com a juíza, com o escritório. E era muito estranho, porque eu chegava e eu sabia exatamente o que ia acontecer. Pontualmente entregavam o jornal. Pontualmente chegava a funcionária com as garrafas de café do tribunal. Pontualmente meu desembargador chegava. Sabe, pontualmente eu entregava os processos na sala dele. Pontualmente eu retirava. Pontualmente ele saía para almoçar. Então aquilo foi me dando uma gastura surreal. Eu pedi para sair. Eu disse, eu vou ficar maluca aqui. Se eu não tiver uma adrenalina aqui, eu vou surtar. Eu era muito nova, eu tinha 15 anos, eu acho. 14, 15 anos por aí. Aí você me manda para um lugar que eu tenha trabalho, e trabalho em volume. Aí você tem certeza? Eu disse, tenho. Aí ele me mandou pro Fórum Rui Barbosa, e na época, o cartório mais antigo. Então, eu acho que ele disse assim, você quer trabalho? Você vai ter trabalho. E aí no fórum eu já tinha uma rotina menos previsível, mas ainda assim bem previsível. Eu amei trabalhar. Mas é isso, eu atendia pessoas no balcão, advogados diariamente, fazer carga do processo. Minha juíza já era também mais fluida, então cada dia uma coisa diferente. Aí não, hoje eu vou trabalhar aqui. Não, hoje eu vou trabalhar na minha sala.
Era muito bacana, era muito divertido. E com o passar do tempo, aquilo era um estágio, uma hora tinha que acabar, né? E eu fui pro shopping. Aí eu encontrei meu mundo. Porque eram pessoas diferentes todos os dias, o tempo inteiro. Cada dia um atendimento diferente, uma pessoa diferente. Aí eu trabalhei em lojas diferentes, trabalhei na Hering, trabalhei na Adidas, trabalhei na Caoline, trabalhei na On. Público 100% diferente, pessoas diferentes o tempo inteiro. Então, eu aprendi a gostar ainda mais de algo que eu já gostava, que era essa dinâmica mesmo de ter coisas novas acontecendo o tempo inteiro. Eu enjoo muito rápido de coisas, né, de rotinas. Tanto que eu digo, eu tô com o Diogo há 18 anos. Eu tenho certeza que eu amo o Diogo. Porque 18 anos, com a mesma pessoa dormindo, acordando, certeza que eu amo ele, porque eu gosto dessa dinâmica. E aí, eu não tenho problema em seguir rotina, mas eu não tenho problema com as coisas mudarem. Sim. E isso eu aprendi, inclusive, com a palavra mesmo, entendendo que muita coisa não está sob o meu controle. Então, eu lido muito bem com a falta de previsibilidade, mas eu mantenho rotinas. Então, eu leio todos os dias, eu tenho coisas que eu como todos os dias, eu tenho suplementos que eu tomo todos os dias. Tem coisa que eu já faço no automático. Quando eu vejo, eu paro assim, ó. Eu tomei o antioxidante, tomei. Mas eu tenho que fazer a mudança, assim, sabe? Na época do shopping, eu lembro que às vezes eu acordava, eu já estava atravessando a passarela na faculdade. Não tomar. Aí eu, meu Deus. Escovei o dente, aí eu fazia assim, ó. Aí escovei o dente, tomei café, fiz tudo no automático. E isso me preocupava, porque às vezes eu sentia que eu não estava vivendo minha vida. Não estava em estado de presença. Mas eu tenho zero problema com... Ai, não vai dar, tá bom. Ai, vamos ter que mudar, vamos. Tanto que eu nunca tinha feito mestre de cerimônia, né? Esse cargo de MC. E aí chegou essa demanda através até do Sebrae. E aí eu topei, eu digo, bora. E era um evento longo. A primeira vez que eu fui MC já foi de um evento de 8 horas. E aconteceram muitas coisas, tipo painel de LED que não pegava, slide que não entrava. Mil coisas em evento. Palestrante que atrasou, palestrante que esqueceu, fala. E eu lidei de uma forma que quem estava assistindo, nossa, que evento perfeito, eu nunca vi um evento tão organizado aí. A pessoa que era responsável de grandes eventos, ela, Yasmine, por mim, você é minha mestre de cerimônia em todos. Aí aconteceu um no cinema também. Aí atrasou muito a palestrante principal. E eu fiquei batendo papo com a galera, puxei perguntas e respostas. Enquanto tem gente que trava quando algo doido acontece, sim, eu crio possibilidades. Agora, isso veio muito junto com a maternidade. Olha que louco. Eu já era muito boa de improviso, né? Por causa do shopping também, pelo próprio trabalho com o ministério, eu sou obreira consagrada. Então, eu passei pelo teatro, coreografia, acompanhava minha pastora em pregações. Então, a gente aprende a lidar com a falta de previsibilidade e entende que Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E eu ficar tentando colocar Deus numa caixinha ou no meu relógio, eu vi que não funcionava. E eu sofria muito com isso. Eu fui assim por muito tempo. Até encarar o shopping, né? Que eu fui pro shopping, eu tinha 18, 19 anos. Logo depois, ter o meu próprio negócio, entender que fornecedor vai atrasar, que as minhas notas podem ser trocadas, que o meu fardo pode ser enviado para outra loja. Só que eu lidei tudo isso com muito sofrimento. E aí, quando o Bernardo veio com a maternidade, eu entendi ainda mais que não estava sob meu controle. Eu fiz tudo o que precisava para ter parto normal. Pilates, fisioterapia pélvica, tudo sem imaginar. Mudei minha alimentação toda. O Bernardo veio de cesárea. Eu fui a 9 centímetros. Sabe? A sala do parto humanizado, eu orei. Fiz propósito para a sala estar disponível, eu estava. Mas não foi como eu queria, sabe? Então, o Bernardo também já chega ao mundo nesse lugar de não é como você quer. Então, eu aprendi a aceitar a fluidez da vida e focar no que eu dou conta de fazer. Então, sob meu controle está gravar essa quantidade de vídeos, ok. Sair de casa em determinado horário, ok. Lidar melhor com a minha língua diante de determinado tipo de pessoa, é isso que eu faço. Porque se essa pessoa me machucar, se essa pessoa me trair, ok, ela não teve a munição que eu poderia ter dado se eu não tivesse controle com a minha língua. Então, eu tenho muita consciência do que eu faço para evitar que outras coisas sejam feitas. Mas se essas coisas acontecerem,
Eu vou Você ter que controla lidar. bem sua língua? Você não deixa escapulir hora nenhuma, assim, alguma coisa? Escapole sempre, mas não com a frequência que poderia. Entendi. Tanto que eu fico rouca, Ah, porque eu guardo. Eu nunca tinha pensado Como é? nisso. Sei como é. E aí, meu psicólogo já tinha falado, minha terapeuta falou, aí uma amiga falou. Minha amiga foi pontuando, ó. Você ficou rouca tal dia, você ficou rouca quando você recebeu tal convite, você ficou rouca quando... Ela foi pontuando, porque ela estava comigo Você já presente. tava rouca, né? Hã? Você já tava rouca, não foi por causa desse convite, não, né? Não, eu tava rouca já, gente. Não, aqui eu tô ótima, eu tava também tô. sem voz. Semana passada, o podcast que eu ia gravar na sexta-feira, cancelou. Eu estava sem voz, mas foi por causa de uma situação que aconteceu. Nem era sobre mim, mas eu queria defender uma pessoa e eu não defendi, né? Como eu Sei gostaria. como é. Estou rouca e sei como é. É isso. Sabemos Mas eu que tento controlar. Sabemos que a disciplina, né, ela é uma das coisas que faz as pessoas conseguirem chegar onde elas desejam. Nesse clima aí de final de ano, pensando, né, fé, pensamento positivo, co-criar, etc. O que você acredita que te levou de onde você veio ao lugar que você está hoje? Né? Se for o conjunto de ações, o que é que foi? Qual a sua receita aí? Minha receita é fazer o que eu dou conta de fazer. E observar se os convites que eu não quero aceitar são por autossabotagem, por medo de não entregar, ou porque de fato não me cabe. Eu aprendi que esse meu jeito bom de improviso, comunicação, gostar de gente, são habilidades naturais, né? Eu sempre gostei de tumulto, assim, sabe? De muitos amigos, de resenha, de viajar, dormir no chão. Ok, só que como isso pode ser refletido nos negócios? Então, a gente começou a ter mais eventos presenciais na loja, essas coisinhas que outras pessoas que não gostam de aglomeração talvez não tenham facilidade de fazer. Então, a minha estratégia secreta para ter sucesso nas coisas foi olhar para mim e descobrir as coisas que eu sou boa para fazer. E todo o resto, se eu não sou boa, poder delegar para outra pessoa fazer. Outra pessoa, existe alguém que é bom naquilo. Só que por muito tempo eu ficava tentando fazer tudo com medo de entregar e não ter o resultado que eu queria. Só que, cara, não tem como o seu funcionário fazer como você faz, ou tão bom quanto você faria, ou melhor do que você, senão ele não seria seu funcionário. Eu acho que a gente tem que ter uma expectativa alinhada a respeito do que as pessoas vão nos entregar. Então, não levar nada pro pessoal, usar as habilidades que eu tenho, foi além da disciplina. Porque, inclusive, eu não me percebia uma pessoa disciplinada. Aí eu fui pedir indicação a uma amiga de um livro. Eu disse, Mai, eu preciso ser mais disciplinada. Ela, você tá falando sério? Ela, mas você é disciplinada. Você pode não ser disciplinada no que você acha que precisa. Mas você lê todos os dias, você posta todos os dias, você responde e-mail todos os dias, você tem rotina de venda, você tem coisas que você faz todos os dias. Então, você tem disciplina nas coisas que você quer. Você só precisa entender por que você não tem disciplina nas coisas que você diz que quer, mas não faz. Que aí a questão o treino todo dia, ele vem desse lugar de me colocar na saúde mental, de me permitir continuar comendo as quantidades de coisas que eu gosto de comer, mas não veio com essa leveza de, nossa, que delícia, estou indo treinar. Entende? Mas eu tenho essa felicidade de ler. Só que algumas pessoas têm dificuldade de ler. Então, enquanto algumas pessoas buscam a disciplina da leitura, eu busco a disciplina com o treino. Aí o que eu posso, dentro da disciplina do treino, o que me cabe? Arrumar uma malinha, colocar a roupa do treino e sair. Eu tenho formas de treinar em vários lugares daqui da cidade. O que eu posso fazer? Já está com a roupa. Eu elimino o obstáculo de ter que voltar em casa para poder treinar. Isso está sob meu controle. E aí eu vou parar, agendar um horário e vou fazer. Colocar as reuniões numa forma que dê para encaixar o treino. Mas eu vou fazer reunião todo dia, eu vou ler todo dia, eu vou postar todo dia. Isso, independente de qualquer coisa. Eu não tô bem, lava o rosto, bebe uma água, faz um chá, come um doce e posta. Não é sobre gostar ou não gostar. Faz parte do meu trabalho. Então, eu tava olhando, né, histórico de postagem, que a gente tem como ver, né, os itens arquivados do Instagram. Aí tinham 2 dias sem postagem.
Dia 4 de dezembro, ok, foi o aniversário de Bernardo. E uma outra data que eu fiquei assim, gente, o que foi que aconteceu? Passou o quê nesse... Como foi que eu tava pra não ter postado nada? Impossível. Eu dei um Google, tinha acontecido um bug no Instagram. Então, naquele dia, ninguém conseguiu postar nada. Mas até quando tem bug, em algum momento vai postar. Eu subo. Aí, quando vai abrir a possibilidade de postar, meu post carrega. Mas nesse dia, eu não subi o post de ninguém. Aí eu disse, meu Deus do céu, olha pra isso. O único dia que eu não postei foi o dia que o Instagram não permitiu que ninguém postasse. Fora isso, todo dia, menino, não tô bem. Problema. Não te perguntei se você tá bem. Faz parte do seu trabalho. Porque às vezes a venda que você não fez hoje é por causa do post que você deixou de postar ontem. E aí o que vai definir se você vai vender amanhã é as suas ações de hoje. Então, posta hoje, produz conteúdo, entra em contato com o cliente, cria oferta, bota link. Senão, realmente não vai vender. É verdade. E ainda nesse aspecto, né, de reflexão do ano, muitas pessoas procuram alguém, né, para se unir, para estarem juntas. Sim. Você acredita que a escolha da pessoa para caminhar ao nosso lado impacta muito nos resultados que a gente vai ter? E o que você atribui, assim, o fato de ser casada com o Diogo, as coisas que você conquistou? Oxe, com certeza. Se não fosse Diogo, primeiro, se fosse uma pessoa vida louca igual a mim, eu nem sei onde eu ia estar. Que bom que tem ele pra me frear, pra me segurar, pra me fazer pensar. Porque eu sou muito do vamos fazer e vamos fazer até dar certo. Então, a gente saiu mesmo no início da loja, o aluguel era R$450. Eu me mudei para um ponto de 2.000. No mesmo bairro, tipo, uns pouquíssimos metros depois. Tipo, de uma esquina para outra. Deixar de pagar 400 para pagar 2.000. Cara, Diogo parou de falar comigo. Ele ficou super estranho. Monossilábico. Quer tomar café? Quero. Tá com frio? Não. Dormiu bem? Sim. Eu disse, cara, você vai ficar nessa? Por quê? Ele achava que era desnecessário. Então, em muita coisa foi bom ter Diogo pra me segurar. E em várias outras eu tive que meio que passar por cima desse jeito planejador, seguro, pensador dele. Mas eu tenho certeza que o lugar que eu tô hoje, falam isso, né, que 85% da responsabilidade do seu resultado vem de com quem você se relaciona. Eu tenho certeza que se hoje tudo que aconteceu e o que deixou de acontecer também, por causa da minha escolha com relação a Diogo. E a gente se escolheu muito novo, né? Ele tinha 15, eu tinha 16, e a calma dele me acalma, sabe? Ele me coloca no eixo. Eu volto pra casa e eu sei que eu tenho um lugar tranquilo. Isso é muito bom. Então, sou muito grata. Se não fosse o Diogo, eu não tava aqui, não. Certeza. Ou podia estar uma mochileira aí também, louca. Que dicas você daria para a pessoa que está ainda escolhendo com quem vai se relacionar? O que ela precisa avaliar nesse aspecto? Nossa, a primeira coisa, tem uma pregação do pastor Cláudio Duarte, maravilhosa, que é sobre como escolher com quem você vai casar. E é uma das melhores pregações que eu já vi na minha vida. Ele falando sobre você pontuar o que é importante para você. Para mim, um dos meus valores é a minha liberdade de tempo, de espaço, de agenda. Então, se eu estivesse com uma pessoa que se chateasse por eu gostar de ficar sozinha, ia ser uma prisão para mim. E ele era cabo da Marinha. Então, por muitas vezes, ele ficava preso no quartel mesmo. Por um plantão que alguém não foi render, alguma coisa do tipo, e eu saía sozinha. De sair, eu me levei para jantar muitas vezes na vida, né? Porque ele ficou muito tempo na Marinha. E eu aprendi a sair só. Inclusive, eu acho que isso foi uma excelente habilidade que eu aprendi. Então, eu viajo sozinha para eventos, eu vou sozinha para os lugares. Se eu for com alguém, eu vou dar um jeito de ficar só. Então, você pode ir até comigo, mas você não vai ficar comigo, porque eu não sento nem em evento nem com meu esposo, sabe? Um corpo só cabe em qualquer lugar, e isso é interessante para conexões também. Então, já tive convites para jantares, para almoços, para happy hour, para after de evento importante, porque eu tava só. Da pessoa literalmente perguntar, você tá sozinha? Aí eu tô assim, então vamos com minha amiga também. A gente vai almoçar ali em tal lugar, quer ir com a gente? Ó pra isso. Sentei do lado de Thaís Araújo, porque eu tava só. Porque se eu tivesse chegado no almoço da marca que a gente trabalhava em dupla, só tinha um lugar. Eu ia deixar minha amiga só?
Então eu amo ficar sozinha assim. Mas eu tenho certeza que essa dinâmica, essa habilidade é algo que é muito importante mesmo da gente aprender. E teve segunda parte na pergunta? Não, foi isso. Ah, pronto. Que às vezes eu me perco. É porque eu divaguei mesmo aqui de diversas situações e oportunidades em que a gente conseguiu aproveitar melhor por usar essa dinâmica. Então, eu sentar num lugar e conhecer pessoas, Diogo sentar em outro lugar e conhecer pessoas, na hora do evento, do almoço no evento, a gente trocar ele, pô, conheci tal pessoa, eu, pô, que massa conhecer tal pessoa. E não é sobre vender nada pra ninguém, não, gente. É sobre se conectar com mais pessoas mesmo. E atrelado a isso, a Diogo, né? Você tem Bernardo. E me conte, depois da maternidade, sem clichês, né? As coisas que todo mundo fala, todo mundo já sabe. É. E assim, o que Bernardo, ele trouxe assim pra você? Mais coragem ou medo? Os dois. Um pouquinho de cada. Corajosa eu já era. Eu sempre fui muito destemida, sabe? Destemida com tudo. Não só de ousadia em criar planos doidos que não cabiam na minha planilha financeira, planilha de tempo. As pessoas, como é que você dá conta do seu dia? Eu foco só no que eu tenho pra fazer na próxima coisa. Minha única coisa é aqui. Eu tô só pensando aqui, eu não tô, pô, daqui a pouco eu tenho uma reunião de tal coisa, eu tenho planilha pra fazer, eu tenho nota pra emitir. Não tô aqui com você. Aí, só de ter divagado, já pensei. Mas eu tento não pensar. Pronto, tô vivendo aqui. E isso me dá tranquilidade de viver aquele momento. Então, eu sempre fui muito destemida. Pular de pedra, me jogar em alto mar, abrir loja sem ter dinheiro. A gente abriu a loja, no dia que entregaram os armários da loja, eu liguei pra Diogo e disse, cara, você compra o pão. Porque eu não tenho dinheiro pro pão. Eu não conheço mais ninguém que teria coragem de abrir uma loja sem fluxo de caixa de 6 meses. Que é assim que ensinam, né? O plano de negócio, no mínimo 6 meses de todos os custos da loja. Meu amor, eu paguei com R$300 da minha mãe, a última parcela do armário que foi instalar, e eu não tinha dinheiro para comprar o pão mais tarde. R$1 na conta não tinha. Só que no dia seguinte já tinha venda. Então, se eu ficasse calculando muito, eu não sou herdeira. Quer dizer, herdeira de Cristo, né? Enfim. Mas eu não tinha um pai para dizer assim, se tudo der errado, tome aqui. Não tinha. Então, ou eu fazia com o dinheiro que dava, né? A soma dos valores que tinha sobrando e do valor que ia entrar de salário, ou não ia. Entrar numa casa, beleza, eu tenho aqui a fiança. O aluguel do próximo eu não tenho, mas eu vou fazer. E assim foi. Então, se eu ficasse esperando, não rolaria. Então, o Bernardo me trouxe, sim, um medo de morrer, que eu não tinha. Sempre foi muito doidona, assim. E coragem também, para fazer coisas ainda maiores e inovar. O digital veio através de Bernardo. A Casa da Preta sempre foi digital. A Casa da Preta, ela é uma nativa digital, né? Como se fala agora termo de mercado, com relação ao modelo de negócio, que são essas empresas que já nascem usando a rede social como principal fonte de canal de venda. Mas eu não era do digital. A Yasmin não era do digital. A Casa da Preta me trouxe a influência me trouxe a possibilidade de receber por publi, mas Bernardo me trouxe a possibilidade de trabalhar de casa. Eu não pensava assim. Atender, consultoria, mentoria, curso online, meu Deus do céu. Sempre quis, mas não sabia nem como é que fazia. Só que aí quando ele chegou, eu desacelerei. E gente, estou desacelerada até ele fazer 12, 13 anos, não sei. Né? Escolhi esse modelo que eu tenho mais liberdade de tempo. É uma escolha mesmo, a gente viaja com o Bernardo, se não quiser mandar ele pra escola, não manda, vai ficar em casa, a gente vai sair, vai viajar, vai fazer alguma coisa, porque ele só vai ser criança uma vez. Em negócio, eu posso montar 10, 20, 30 depois que ele fizer 12, 13 anos, sabe? Então, bem me trouxe as duas coisas, coragem e medo. E sobre coragem, o que veio antes, a tatuagem, a comunidade Escola de Coragem, e como surgiu essa ideia, né, da comunidade Escola de Coragem, e o que você de fato ensina lá. Eu sei, mas se caso alguém que esteja assistindo não conheça, e porque também você não divulga no seu perfil. Eu divulgo pouco. Explique por que você não divulga também. Eu divulgo pouco, porque eu tenho um apego muito grande com a energia que a gente tem. Você que faz parte sabe. Então, na minha cabeça, se eu posto o link e coloco qualquer pessoa,
a gente quebra um pouco, né, dessa energia gostosa. Então a gente gosta muito de conversar, entender se faz sentido para a pessoa fazer parte. Eu tenho zero perfil de venda na empurrância, sabe? Eu acho feio, inclusive, ficar tentando empurrar em você um produto porque eu tenho um boleto para pagar, sabe? Não é sobre você. É sobre como eu me sinto nesse lugar e sobre eu solucionar um problema para você. Se eu entendo que eu vou solucionar um problema para você, eu me sinto confortável para vender para você. Então, a Escola de Coragem não é divulgada dessa forma aberta, massiva e agressiva, porque a intenção não é colocar qualquer pessoa para dentro, mas entender se para quem faz sentido. E boa pergunta, eu não lembro se a escola veio antes da tatuagem. De verdade, eu vou olhar nos meus arquivos. Porque eu penso em tatuar a Escola de Coragem, mas eu acho que a tatuagem da coragem eu já tinha. Porque isso, coragem sempre foi uma característica muito forte em mim. A coragem é a ousadia, sabe? De pensar e fazer e não planejar muito. A minha loja nasceu de um plano de negócio que o professor leu e viu que não ia dar certo. Olha que loucura. A gente fez o plano de negócio, aquela coisa toda, aí quando foi pro professor, né, que eu estudei moda, ele, nossa, que legal, adorei a ideia da sua loja, só que, poxa, o seu retorno tá para 5 anos. Aí eu disse, meu filho, não pode ser 5 anos, eu tenho que casar com esse dinheiro aí. Aí, quando a loja deu certo, o meu professor de plano de negócio me convidou para voltar lá na Unifax para mostrar como a gente fez uma loja que o plano de negócio mostrava que o resultado seria... Então, num resultado tão distante, a gente conseguiu recuperar o lucro em 3 meses. O lucro não, recuperar o investimento. Aí você manda aquele versículo pra ele, não é dos ligeiros a corrida. Exato. Porque isso aí é o que pega. Quando as pessoas acham que eu tenho que planejar, que eu tenho que fazer isso, não sei o quê. Eu sou a pessoa planejadora, mas assim, eu sempre deixo brecha pra Deus me surpreender. Tanto que quando alguém fala assim, vamos decidir aqui o ano que vem eu não decidi amanhã, eu vou decidir que ano que vem. Então, assim, é bom deixar... Imediatista igual a você, eu sou. Né? Pois é, vê isso. Então, eu amo quando essas coisas acontecem, que os planos que as pessoas achavam do errado. Exato. E por aqui a gente fala também de carreira, né, Mini? Então, é um dos tópicos. Você falou que é formada em moda, né? E se você fosse escolher entre seguir a carreira, né, da sua formação ou influência, eu sei que dá pra atrelar os dois, mas você escolheria qual e por quê, né? Tipo os prós e contras de cada um, assim. Eu faria o exato mesmo caminho. A única coisa que eu ajustaria na minha carreira seria a preocupação com marca pessoal. Eu não tinha. Eu tinha zero preocupação. Zero preocupação com como as pessoas me veriam. Zero preocupação com me vestir melhor, refinar a comunicação. Nunca foi uma preocupação. Virou há 2 anos pra cá. De uns 3 anos pra cá, vamos pra ser mais honesta, assim, né? Eu comecei a perceber que primeiro as pessoas nos veem e depois elas decidem se vão nos escutar ou não. E pra mim é muito ridículo pensar que eu demorei pra pensar nisso porque eu venho da moda. Então eu já sabia a importância da imagem, mas eu achava uma futilidade julgar as pessoas pela aparência. Continuo achando, só que não é sobre o que eu acho. É sobre imaginário coletivo, é sobre o que funciona, é sobre neurociência, é sobre psicologia. E eu não vou mudar essa ordem. Eu posso bater panela, queimar pneu, fazer abaixo-assinado. A forma como as pessoas nos veem determinam o nível de respeito que elas terão a respeito da gente. Então, eu demorei de entender, demorei de aceitar, até que eu comecei a perceber que eu chegava nos eventos e... você é participante? Aí não, eu sou a palestrante. Fui barrada no lugar que eu ia palestrar, eu palestro desde 2015. Aí, em 2015, ou foi 2016, eu fui entregar um conteúdo numa faculdade, mas era prédio, né, com aquelas recepções, e aí quando eu cheguei, o segurança disse que eu não ia entrar, porque meu nome não estava na lista. Ele, você é estudante? Eu não, eu sou palestrante. Ele, mas seu nome não está na lista aqui. Eu disse, é porque essa lista é de participante. Veja aí o título. Participante. Eu disse, pode ser, porque como eu sou palestrante, não está aí. Aí ele me olhou de cima a baixo, ele Mas então, só se você chamar alguém da organização. Ele não quis nem ele chamar. Ele disse assim, já que você é palestrante, você tem contato da organização, chame-a para alguém vir te buscar. E, cara, era um homem da minha cor também. Mas eu tava de legging,
bota de vinil, uma camisa que tinha um leão gigante na frente, que tava até na moda, que tinha umas camisas que era rasgada assim, era só uma tira, um rasgo em V. Lembra dessa moda? E um leãozão estampado. Cara, uma blusa cara, de uma marca... Mas era uma blusa rasgada, uma legging preta, disco, pants. Ah, mas era Labela Máfia. E daí que aquela calça era cara? E daí que não era sobre preço. E meu cabelo descolorido, gigante, um black, que era assim que eu andava assim. Unhas pretas. Fecha o olho, todo mundo em casa. Imagina uma palestrante de sucesso. Ela tava com essa skin? Não. Não tava. Então como é que ele ia acreditar em mim? De verdade. Ai, menina, nossa, mas achei preconceito, julgamento, racismo, tudo junto, gente. Mas também imaginário coletivo. Uma palestrante de sucesso, essa não é a skin. E aí, naquele dia, eu disse, tem algo aqui. Mas ainda assim, levei pro coração como algo pessoal. Se ele não foi com a minha cara. Mas dentro de mim, enquanto uma pessoa que já estudava sobre branding, sobre growth marketing, sobre imagem, sobre posicionamento, eu sabia que isso também fazia parte. E aí, levei anos até ajustar isso, até o dia que eu disse assim, eu não aguento mais as pessoas não me perceberem como alguém de valor por conta da minha imagem, vou ajustar a minha imagem. E aí eu comecei a pagar por treinamentos nesse lugar, né? Paguei por mentoria, por consultoria, passei a entender, fiz coloração pessoal na época, né, há 4 anos atrás, para poder criar o curso. Então, eu fui olhando com mais estratégia para a imagem, sabe? Com mais cuidado para minha marca pessoal. E de um ano, né, um pouco menos de 2 anos para cá, eu comecei a produzir conteúdos mais estratégicos com esse lugar de autoridade nesse lugar que eu quero estar. Porque na minha cabeça também era, não precisa gravar não. Não precisa não, eu vou postar story. Eu sou frequente, tá bom. Mas aí a importância do Reels, a importância do feed, mostrar os lugares que você frequenta, mostrar as conexões que você tem. Eu achava tudo isso muito fútil. Só que aí é importante. Isso é estratégia de imagem. Por falar nisso, assim, de postar, você acha que o mercado digital já está saturado? Porque hoje em dia, que você procura um assunto, já tem de tudo. O que você imaginar aí, tem na internet. Então, assim, você acha que está muito atrelado ao método, trazer algo inovador? Ou realmente o mercado digital ganhou dinheiro quem chegou primeiro? Você acha que é isso? Ganhou dinheiro fácil, rápido e de muita gente, quem chegou primeiro, porque a régua era baixa, né? Eram poucas pessoas fazendo, então qualquer pessoa que fizesse vendia, né? Tanto que tem bastante essa narrativa hoje em dia no mercado digital. Eu faço parte de mastermind, a gente acessa uns conteúdos mais de bastidor e a gente já ouve que lançamento realmente não dá mais o resultado que dava antes. O lead está muito caro. Então, o tráfego pago está sendo feito com mais minúcia e com mais especificidade do que se precisava fazer há um tempo atrás. Antigamente, você sabia que se você botasse X de tráfego, entraria exatamente aquela quantidade de pessoas para você. Porque tráfego, é a quantidade de pessoas passeando naquela avenida. Só que hoje em dia não está mais assim. Então, ok, ganhou dinheiro fácil quem chegou primeiro, só que ainda dá para ganhar dinheiro e agora a régua está outra. Então, não tem mais espaço para amadorismo. Então, é sobre se profissionalizar. E aí eu não estou falando, gente, sobre uma estética perfeita, sobre algo feito com muita elaboração. Eu acho que, inclusive, quanto mais simples o conteúdo, claro, direto, bom áudio, bom som, né, boa imagem, logicamente vai vender mais, vai vender melhor e vai entregar melhor. Só que a preocupação de hoje em dia não é só isso. Então, a gente viveu o boom que qualquer coisa vendia. Depois a gente viveu o boom que só as coisas bonitas vendiam, só que aí muita gente se decepcionou com coisa que era bonita de conteúdo e pouca entrega. E hoje em dia as pessoas estão mais conscientes de buscar a entrega genuína. E aí a estética, ela não é jogada no lixo, mas é uma estética voltada para a funcionalidade do conteúdo. Então é clareza, né, na imagem, um conteúdo bem feito, com bom áudio e uma boa entrega. Então, sim, ainda dá para ganhar dinheiro no digital. O mercado não está saturado. A gente tem um elemento, né, chave, o elemento que conecta, que é justamente sobre as narrativas, sobre a história, sobre o jeito. Vai ter gente que vai se conectar com o meu jeito. Mas vai ter gente que vai olhar para mim e dizer, não, nossa, Yasmin é muito expansiva, gosto mais da Fabi. Vai pessoas e pessoas. A gente vai se conectar de acordo com o estilo da pessoa. E cada um compra a vida que deseja.
Então, você precisa até olhar para você e pensar, ok, quem é o meu público ideal? O que esse público ideal busca? Como eu posso me encaixar nessa caixinha para poder vender para essa galera? Tanto que, por muito tempo, eu entrei numa crise existencial sobre ter que refinar coisas que não estão disponíveis para mim, em refinamento. Então, eu não vou fingir que tenho uma vida que eu não tenho. Eu não vou fingir que tenho um carro que eu não tenho. Eu não vou fingir uma comunicação que não é a minha para atrair público high ticket. Vai chegar do jeito que eu sou. Eu sou assim. Assim, a mesma Yasmine que come cachorro-quente no Santo Antônio é a Yasmine que vai sentar numa Baía Marina, num Egeu e comer, e a personalidade é a mesma. Então, eu não negocio isso. E quando a gente fala de diferenciação, quando a gente fala de imagem, sempre vai ter espaço. E essa questão de postar, né, da influência, você posta bastante, locais que você está e tal. Tem alguns cuidados, assim, porque assim, tem gente que não posta com medo, né, de chegar algum hater, chegar algum psicopata, enfim. Sim. Quais os cuidados que você toma ao postar nas redes sociais e que dicas você daria para quem não tem esse medo, né, de se expor? Primeira coisa, psicopata vai fazer independente de qualquer coisa. Segundo, hater não faz que hater é frouxo. Hater tem valentia só enquanto tá atrás da tela. E hater todo mundo vai ter. A gente estava até conversando sobre isso, né? Deus não poupou o próprio filho dos hates. Os hates surgiram na própria igreja, na sinagoga. Quem a gente pensa que a gente não vai ter hate? Então, sim, já teve muito hate. Já tive. A melhor coisa que eu fiz foi parar de responder, porque eu queria explicar pro hater que ele não entendeu a minha colocação, que ele não entendeu aquela situação, e aí eu entendi que aquela pessoa não tem nível de consciência para entender. E a melhor coisa que eu fiz foi parar de responder. E aceitar que o hate não é sobre mim. Eu acho que isso é muito importante, você que tá me assistindo aí. Se alguém chegou, fez um comentário ruim, né, duvidou do seu caráter, duvidou da sua intenção com a produção de conteúdo, deixa lá. Às vezes a pessoa realmente não quer entender. Cara, tem gente que gosta de chocolate, tem gente que não gosta. Tem gente que não come camarão porque não gosta, né? Nem porque não tem alergia. Como é que eu vou confiar em alguém que não come camarão porque não gosta? Só que aí essa pessoa passa a ser uma pessoa ruim? Não, é gosto. E aí vai ter gente que não gosta de mim, nem todo mundo tem bom gosto. Só que isso não pode me paralisar, entendeu? Eu digo, e tenho isso muito forte em mim, que o motivo pelo qual você desiste de fazer uma coisa, denuncia o motivo pelo qual você começou. Então, se eu começo a produzir conteúdo e eu paro de produzir conteúdo porque eu não tive like, porque eu não tive comentário, porque eu não tive curtida, eu nunca comecei a produzir conteúdo para ajudar pessoas. Eu comecei por causa de like, curtida e comentário. Entendeu? Então, como eu nunca me movi por causa disso, eu nunca parei por causa de hate. Quando você não se move por elogio, você não para na primeira crítica, sabe? Então, isso é muito importante. E com relação aos meus cuidados de postagem, eu tenho observações que eu faço internamente com relação à minha religião, para não ferir a religião de ninguém, gênero, raça, né, para evitar conflitos com relação a isso, mas deixo muito claro o meu posicionamento com relação a tudo isso também. E os lugares que eu vou, eu só posto depois que eu já saí. Entendeu? Eu não fico anunciando. Tipo, postar um print da minha agenda do dia e dizer 8h30 estarei em tal lugar, 9h30 estarei em tal lugar, 10h30 estarei em tal lugar. Porque aí também já é você dar brecha demais. Então as pessoas não sabem o local exato onde eu moro, elas têm a noção por causa do bairro, né? Tem uma vista que não tem como negar onde eu tô, onde eu moro. As pessoas acham que sabem onde Bernardo estuda, mas eu não posto a farda de Bernardo. A gente não posta a programação. Quando eu viajo, eu só posto depois que eu chego no aeroporto da outra cidade. É que eu posto que eu saí de casa para ir para o aeroporto, ó. Então, são essas coisinhas que eu tenho como cuidado. E não por medo, mas por sabedoria mesmo, entendeu? Por cautela. Comigo nunca aconteceu nada. Nunca vivi nenhuma situação de risco de alguém me perseguiu e tal. Mas eu vi uma amiga passar por isso. Né, que ela postou que ia pra feira, no centro da cidade, né? Tô aqui, tô indo lá no Beco das Frutas, não sei o quê, depois eu vou pra tal lugar. O cara seguiu ela. E aí, quando ela postou no grupo da gente, né? Tinha um grupo de blogueiras daqui de Salvador, serviu como alerta pra gente. Ela, ó, gente,
a partir de agora eu não vou mais postar real time, porque aconteceu isso. Eu disse, nossa, eu nunca tinha pensado. Eu já não postava só pra evitar coisas, mas nunca tinha acontecido nada e eu nunca tinha sabido de nada. Ela foi a primeira vez. Complicado. A gente não sabe, né? do Que que tá do pode outro acontecer. lado. Mas uma Agora, coisa, eu tenho certeza, de hate é frouxo. Uhum. Não vai fazer nada com você, não. Quem faz é psicopata mesmo. me diga uma coisa, Mini, pra quem tá pensando em empreender, não necessariamente vai conseguir ficar em casa o tempo todo, né? Ou existem áreas que a pessoa consegue empreender ficando em casa, porque assim, a gente percebe que você sai bastante, você faz sua Sim. agenda, mas você sai bastante. Se a pessoa estiver querendo largar o CLT aí hoje pra empreender, porque eu vou ficar em casa, é possível É ou não? Porque tem que ter possível. essas aparições assim nos locais, como Não, seria isso? é possível. Você vai ter menos resultado, mas é possível. E quando eu falo você vai ter menos resultado, é porque sair e produzir conteúdo lhe faz conhecer mais pessoas lhe faz ter mais repertório te faz ter mais criatividade te faz postar melhor. E por isso você vende mais. Só que é possível, assim, ficar 100% em casa. Eu não fico em casa, porque lembra que eu falei no início do podcast que eu não gosto de ficar, Na rotina. tipo, rotina, tem que fazer isso, acorda ou faz isso, tal hora. Então, eu não fico em casa porque eu não quero. Então, eu tinha reunião para fazer ontem, né? A gente estava fazendo a entrega das consultorias individuais. Eu fiz um treino e Diogo podia simplesmente me pegar e me levar para casa. Aí eu aproveitei esse pô, tô aqui, um café tão gostoso. Inclusive, talvez daqui eu vá tomar café lá, que eu não tomei café, acho que eu vou pra lá. Parei, tomei o café e disse, meninas, vou abrir aqui. Ó, coloca a câmera, grava aqui, maravilhoso. Depois fiz a reunião no carro, aí fiz outra reunião no shopping. Mas é porque eu quero. Mas se eu precisasse, dava pra ficar 100% em casa. Passei na loja ontem. O que eu fiz na loja ontem, eu realmente tinha que estar lá, né? Fui levar sacola, né, que tinha acabado, personalizar algumas cartinhas, algumas coisas para deixar lá, né? Ver o que tá precisando, repor do estoque. Isso eu realmente precisava fazer de lá. Mas vender, dava para ter feito de casa. Entendeu? Então, dá sim, você que quer ficar 100% em casa, dá para ficar. Eu não te recomendo. Né? Eu acho que a gente precisa ver gente, estar com pessoas. Evento presencial é uma delícia. Sair para tomar um café, produzir conteúdo em outros lugares, até para levar dinamismo para a produção de conteúdo. Então, a gente tem vários ambientes em casa. A gente tem a sala, tem cozinha, tem o quarto, tem escritório. Mas ainda assim, às vezes eu saio e gravo na porta de casa. Só para não gravar dentro de casa. É bom, é importante. Assim. É. Gente, espero que vocês tenham gostado. Estamos nos nossos momentos finais. Que pena, né? Ai, Papo amei, bom, acabar rápido. amei. Espero que vocês tenham descoberto coisas novas aí de Yasmine, que sempre tem. E assim, nesse momento te pergunto o que Deus assim já fez por você de mais marcantes. Mulher, quem estiver assistindo, não leva pro coração, nem usa como exemplo, mas o mesmo Deus que fez por mim pode fazer por você também, tá? Eu tava com um nódulo no peito, muito novinha. Eu tinha uns 14, 15 anos. E ele me gerava um incômodo. E esse nódulo, ele pulsava. Eu sentia esse nódulo pulsar. E aí teve um dia que ele tava pulsando muito forte e gerando um incômodo muito forte. E aí eu fiquei em casa. E aí minha pastora foi pra lá, a gente orou. Aí no dia seguinte, ainda tava um incômodo muito forte, eu fui pra igreja. No final do culto, ela orou e tal, ela pronto. Agora você trouxe sua documentação? Eu disse, trouxe, porque senão a gente vai no médico. Mas eu não vou no médico, não. Você não falou que eu tô curada? Falei. Ela falou, eu falei, mas vamos no médico mesmo assim? Eu disse, não precisa, tô curada, não tô sentindo mais nada. Não, Yasmine, é porque assim, ela tentando me explicar por que eu, pastora, eu tô curada. Aí, então tá bom, Yasmine, então tá bom. Aí me levou em casa e no dia seguinte, realmente, não teve nódulo, não teve pulsar. Depois disso, nunca mais. Toda vez que eu conto essa história, alguém vai, mas você tem que ficar fazendo mamografia todo mês, então, já que você tem histórico na família e tal, não sei o quê. Eu, tá, gente, vamos fazer. Mas eu tive essa experiência de cura e se eu lhe disser, foi cura de quê, Yasmine? Não sei, eu não investiguei. Então, não sei se foi um câncer, não sei se foi um nódulo, um cisto, não sei o que era. Mas ele sumiu. E não foi nem na fase do crescimento dos seios, né? Que diz que, tem a pedra, tem isso, tem aquilo. Então, se eu lhe disser que eu sei do que eu fui curada, eu não sei. Mas que eu fui curada, eu fui. Nunca mais eu tive incômodo. Era algo que me incomodou por algum tempo.
até chegar nesse estágio de, tipo, um peito ficar maior do que o outro e gerar um desconforto, e o peito saía um líquidozinho. Então, deve ter sido algo grave, mas eu nem sei o que foi, porque eu não busquei investigar. Eu sei do tamanho da irresponsável que eu fui de não ter buscado investigação. Mas eu sei do tamanho da fé que eu tenho também. E eu fui curada. Glória a Deus. Ah, Esse é o nosso é Deus. isso. Obrigada pela sua Ai, eu que participação, a agradeço. lembrancinha. Você é maravilhosa, cara. Velho, você é muito jornalista. Oh, meu Deus. Você é muito... Eu ainda vou lhe ver na TV, Fabi. Olha o que eu estou lhe dizendo. Espero que vocês tenham gostado. Amém. Fiquem todos com Deus. Excelente final de ano e início do próximo. Amém. Amém.